Olá, pessoal! Bom, vamos continuar o nosso bate-papo sobre propriedades periódicas. Agora nós vamos falar sobre potencial de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Primeiro deles, potencial de ionização. Nada mais é do que a energia necessária para retirar elétron de um átomo no estado gasoso. Por isso que nós temos aqui, ó, endotérmico. Este é um processo endotérmico, já que eu tenho que fornecer energia para retirar desse elétron. Lembrando que, preferencialmente, o elétron sai da camada de valência. Logo, o potencial de ionização, pessoal, preconiza a formação de cátions, ok? Bom, vamos analisar aqui esses dois casos que eu coloquei aqui. Nós temos o lítio e o sódio. Ambos os átomos fazem parte do grupo 1 da tabela periódica, ou seja, metais alcalinos. Porém, o lítio está situado no segundo período e o sódio está situado no terceiro período. Logo, são de mesmo grupo, porém de períodos distintos. Bom, o que nós podemos observar? Bom, nós podemos observar que a energia necessária para retirar elétron do lítio, pessoal, é maior do que a energia necessária para retirar elétron do sódio. Por quê? Simples, tamanho do átomo. Quanto maior for o átomo, pessoal, maior será o número de camadas. Isso quer dizer que mais distante estará o meu elétron da onde? Da camada de valência, certo? O meu elétron da camada de valência do núcleo. Então, se ele está mais distante do núcleo, eu preciso de menos energia para extrair, para remover esse elétron. Agora, se o elétron está muito próximo do núcleo, força de atração, carga positiva, núcleo, prótons, elétrons, carga negativa. Então, nós temos uma força de atração muito grande ali. Portanto, quanto menor o átomo, maior será a energia necessária para remover estes elétrons. Então, pessoal, perceba o seguinte, que analisando elementos que estão situados em um mesmo grupo, o potencial de ionização cresce de baixo para cima. Já elementos que estão situados em um mesmo período, o potencial de ionização cresce da esquerda para a direita. Portanto, aqui eu posso afirmar categoricamente que a energia de ionização do lítio é muito maior do que a energia de ionização do sódio, certo? Em termos gerais, pessoal, é importante que vocês se lembrem de uma questão aqui. Qual é ela? Que os metais, eles apresentam uma tendência em doar elétrons, logo apresentam baixo potencial de ionização quando comparado a quem? Aos ametais, que têm a tendência em receber dos elétrons. Essa é uma propriedade muito importante quando nós falamos de ligações químicas, principalmente lá na ligação iônica. Bom, agora vamos pensar um pouquinho aqui mais. O cálcio. Eu sei que o cálcio faz parte do grupo 2, metais alcalinos terrosos, logo 2 elétrons na camada de valência. Engana-se quem pensa que nós tiramos os 2 elétrons de uma vez só. Não, a gente tira um elétron por vez, ok? Bom, portanto, a energia necessária para retirar o primeiro elétron é diferente da energia necessária para retirar o segundo elétron. E se eu quisesse tirar um terceiro elétron aqui, seria possível? Sim, só que eu demandaria uma maior energia ainda quando comparada com as duas demais, sabendo que o cálcio apresenta 2 elétrons na camada de valência. Portanto, o que eu quero dizer com essa informação para vocês? Que a energia de ionização para retirar o segundo elétron é maior do que a energia de ionização necessária para retirar o meu primeiro elétron. Se eu quiser tirar um terceiro elétron, quer dizer que eu estou tirando um elétron de um nível que está mais próximo do núcleo. Então, eu vou precisar de mais energia ainda. Fechado? Bom, aqui é só um gráfico comparativo para a gente analisar quais seriam as quantidades energéticas em kJ por mol, ou seja, a quantidade de energia necessária para retirar elétrons para cada 1 mol desses átomos. Perceba logo de cara que aqui embaixo eu tenho o argônio, certo? O argônio, por ser um gás nobre, um átomo bem pequenininho, está lá no grupo 18, ele apresenta uma altíssima energia de ionização.
principalmente quando eu comparo aqui com o sódio, ó, que é um metal alcalino do grupo 1, um átomo maior quando comparado ao argônio, e com isso ele necessita de menos energia para a gente arrancar esse elétron. Fechado? Então aqui é só um comparativo com essas energias de ionização. Então não se esqueça, menor energia, mais fácil arrancar esse elétron. Maior energia, mais difícil arrancar esse elétron. Há um detalhe interessante e legal, ó. Quantos elétrons será que eu consigo arrancar do alumínio? Bom, 578. De 578 para 1820, não há uma distância tão grande. Então, quer dizer que é bem provável que eu consiga arrancar esse elétron. Mas de 1820 para 2750, é uma diferença gritante? Não. Então, quer dizer que eu consigo arrancar 3 elétrons, tranquilamente. Mas e o quarto elétron? Bom, de 2750 para 11.600, isso quer dizer que esse elétron está em níveis mais internos. Logo, eu consigo tirar com facilidade quantos elétrons do alumínio? 3, certo? Essa é uma dica importante. Bom, afinidade eletrônica. Já que nós tivemos o potencial de ionização, falando a respeito de formação de cátions, a afinidade eletrônica vai falar do quê? Da formação dos ânions. Logo, este é um processo exotérmico, porque quando nós adicionamos elétron em um átomo no estado gasoso, este átomo libera energia para que ele possa, então, absorver este elétron. A afinidade eletrônica, pessoal, ela é numericamente igual ao potencial de ionização, certo? Só que nós estamos analisando de forma contrária. Como assim, Pedro? Ó, o flúor, ele tem grande afinidade eletrônica quando comparado ao frâncio, certo? Porque o flúor, ele tende a receber elétrons com muito mais facilidade do que o frâncio. Por quê? Porque o átomo dele é pequeno. Né? Então, se o átomo dele é pequeno, isso quer dizer que se eu vou adicionar elétron carga negativa, o núcleo vai o quê? O núcleo vai atrair. Portanto, afinidade eletrônica. Se eu estou analisando elementos situados em um mesmo grupo, cresce de baixo para cima. Elementos situados em um mesmo período, da esquerda para a direita. Gases nobres não apresentam afinidade eletrônica, ou seja, a afinidade eletrônica deles é igual a zero. Por quê? Eles já apresentam camada de valência completa, certo? Um átomo quer receber elétron justamente para igualar a sua camada de valência com a 1 de um gás nobre. Isso para os elementos representativos, certo? O grupo A. Bom, para a gente fechar essa aula, vamos falar de eletronegatividade. O que eu estou apresentando aqui para vocês? Uma ligação covalente aonde nós temos dois átomos de hidrogênio que estão compartilhando seus elétrons para que eles adquiram a configuração eletrônica do elemento hélio, que é um gás nobre e é estável. Fechado? O que eu preciso que vocês entendam? Que a eletronegatividade nada mais é do que a tendência ou a capacidade que um átomo tem em atrair elétrons de outro átomo. Para quê? Para estabelecer as minhas ligações. Então, quanto menor for o átomo, maior será a sua eletronegatividade. Percebam que potencial de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade apresentam o mesmo sentido de orientação. Se eu estou analisando os elementos que estão situados no mesmo período, eu sei que a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita. Elementos situados no mesmo grupo, de baixo para cima. Gases nobres não participam deste processo. Percebam que aqui eu tenho um destaque para o flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os elementos que apresentam maior eletronegatividade. A escala de eletronegatividade definida por Linus Pauling, pessoal, o famoso FON, CL, BRISC, pH. Ou fui ontem no clube, briguei, saí carregado para hospital. Certo? É uma forma simples da gente gravar e memorizar os elementos que apresentam uma maior tendência em atrair elétrons de outro átomo. O que seriam essas imagens que eu estou demonstrando para vocês aqui? Ó? Aqui nós temos dois átomos, certo? De flúor,
compartilhando seus elétrons. Percebam, pessoal, que há uma certa igualdade, uma simetria, né, nessa imagem. Então, isso aqui é uma forma ilustrativa de representar a molécula do flúor. O que isso quer dizer? Que os elétrons estão distribuídos por igual. Então, o flúor e o outro átomo de flúor estão compartilhando estes elétrons de forma igual. Já quando nós analisamos a estrutura do HF, que é o ácido fluorídrico, perceba que o flúor é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Por que nós temos esse ponto avermelhado aqui? Isso quer dizer que os elétrons do hidrogênio estão mais próximos, mais deslocados para quem? Para o flúor, porque ele é um elemento altamente eletronegativo, ou seja, ele atrai com maior intensidade o elétron do hidrogênio. Importante, ele não arrancou o elétron, ele apenas atraiu, está mais próximo dele. E o mesmo nós conseguimos verificar aqui na molécula de fluoreto de lítio, certo? Aonde nós temos que o elétron do lítio está muito mais deslocado para o flúor do que para o próprio átomo de lítio. E ainda, falando de eletronegatividade, o nosso querido e amigo Linus Pauling, pessoal, ele fez uma tabela que indica valores para a eletronegatividade. Quem é o elemento mais eletronegativo? Flúor. Portanto, o valor mais alto de eletronegatividade equivale a 4, correto? 4. O elemento que vem depois do flúor, oxigênio, 3,5, nitrogênio, 3, e assim sucessivamente. Percebam que os metais tendem a apresentar baixa eletronegatividade, porque eles não têm a capacidade de atrair elétrons, e sim de doar. Bom, o nosso bate-papo é justamente sobre isso, certo? E a nossa aula encerra-se por aqui. E detalhe, não precisa ficar preocupado com essa tabela. Por quê? Se um exercício for te cobrar, for te pedir para fazer alguma análise, ele vai justamente, pessoal, te oferecer esses dados, essas informações, ok? Te encontro na próxima aula. Obrigadão.